Uma vez o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja. Tem que ser mais baixo um pouquinho, que hoje eu estou cheio da autoridade do Senhor. Quero saudar mais uma vez a igreja de Jesus Cristo, amém? Amém. Quero louvar a Deus, porque mais uma vez eu sei que Ele está numa grande correria, né? Nosso vereador Ramon, quero glorificar Jesus pela sua vida, meu vereador, né? O seu pai, doutor Campos, essa família que tem se disposto, né? Aí nas campanhas. Por isso eu quero exaltar, porque não é fácil ele estar aqui conosco, então deve ter sido um grande esforço de ir lá, deixar os seus afazeres. Mas eu tenho uma palavra de Deus esta noite para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho uma palavra do trono de Deus para a sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! E antes de começar aqui a compartilhar dela com você, eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu vou ler dois textos aqui com o mesmo propósito. Amém? Vou repetir de novo. Eu vou ler dois textos com o mesmo propósito. Amém. Porque hoje eu vou tentar ser bem breve, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração, ali no GC do apóstolo Igor, eu comecei a ministrar. E eu quero hoje compartilhar com você essa palavra. Então vamos abrir juntos a palavra do Senhor, lá no livro primeiro de Lucas, capítulo de número 15. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 15. Quero saudar todos os pastores, apóstolos. Quero saudar todas as pastoras também que estão conosco. A minha esposa ali atrás. Cadê o meu Caleb? Quero glorificar a Jesus por aqueles que intercedem por este ministério, por aqueles que começaram está fraco, né? Por aqueles que começaram ontem aqui a campanha de oração pelo Brasil. Quero exaltar. Porque coloquei um horário justamente para vir aqueles que oram, que gostam de orar, né? De 10 à meia-noite. Olha aí o que diz Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Parábola todos conhecem. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. O mais moço deles, você conhece a história. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo e sobrevivendo aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou,
e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Amém? Você conhece a história, a parábola. Agora vamos lá para o livro de Marcos, capítulo de número 5. Por favor, guarda no coração a primeira parábola que nós lemos. Livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25, que diz assim: que uma grande multidão, diga uma grande multidão, não era pequena, era grande, diga grande multidão, o seguia, ou seja, seguia Jesus, e comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, em algumas traduções poder, eu vou ficar com virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, com consciência do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica curada. Em algumas traduções, fica livre do teu mal. Aleluia. Sente glorificando a Jesus. Porque ele nos dá aqui nesses dois textos o mesmo propósito de mensagem. Jesus não está apenas contando uma história, pelo contrário, ele está nos dando aqui uma revelação, diga uma revelação para as nossas vidas. Jesus está nos dando aqui uma direção para o nosso viver. É certo que se eu começar pelo filho pródigo, talvez você não entenda a história desta mulher que tinha uma hemorragia. E onde a Bíblia diz que ela já sofria há 12 anos. Eu quero entender a primeira coisa aqui, que se ela não morreu com uma hemorragia, o seu sangue não se esvaiu todo, né, por essa hemorragia, é porque Deus tinha um propósito para a vida dela. Aleluia. Então deixa eu falar para você, se você ainda não morreu com esse seu problema, a sua aflição ou a adversidade, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. É porque Deus está olhando para você hoje, trouxe você aqui na sua casa, porque Ele tem um propósito para a tua vida. Quem recebe isso, glorifica o nome de Jesus.
Exalta o nome do Senhor, porque Deus tem propósito para a sua vida hoje aqui. Louvado seja Deus. E quando eu entro na história, irmãos, eu vou ver uma mulher que ela é um resultado da tradição e da lei judaica. Porque essa mulher, ela era uma mulher excluída. Ela não podia, pela lei, pela tradição judaica, estar no meio do povo. Ela não podia tocar em nada, porque tudo, segundo a lei e a tradição, ou que ela tocasse, se tornava impura. Então, aos olhos da multidão, aos olhos daquele povo daquela cidade, tinha ali uma mulher que tinha essa enfermidade, um fluxo de sangue, que já estava acontecendo por 12 anos, que era excluída, que vivia em solidão, que era abandonada. Imagine só essa mulher não podendo tocar em nada, porque tudo aquilo que ela tocava se tornava impuro. E além disso, assim como ela não podia tocar em nada, nada também podia tocar nela, porque aquilo que tocasse nela também se tornaria impuro. Imagine a vida dessa mulher não podendo fazer um leite para o seu filho, não podendo fazer uma comida para o seu marido. Imagine a história dessa mulher não podendo arrumar sua casa. Ela não podia se arrumar, ela não podia tocar em nada, porque tudo era impuro, tudo se tornava impuro. Então ela tinha uma história de solidão, ela tinha uma história de exclusão. Ela era solitária e ela vivia assim por 12 anos. Diga, não é 12 dias. Diga comigo, não é 12 dias. Não são 12 meses, mas são 12 anos. Diga, são 12 anos que esta mulher está enferma, exclusa, abandonada e solitária. Era essa a vida dessa mulher. Esse é o histórico dessa mulher. Talvez você esteja nessa situação por pouco menos do que isso. E essa mulher era apontada na vida. Eu quis estudar um pouco da alma dessa mulher. Se eu não consigo ficar longe de ninguém por uma semana, imagine essa mulher 12 anos, sem poder fazer nada, sem poder prestar um serviço para ninguém. Ela não podia ir na sinagoga orar, ela não podia. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher ouve falar da fama de Jesus, e alguma coisa mudou dentro dela. Quando ela ouve falar de Jesus, alguma coisa mudou dentro dela. Eu fiz uma pergunta para Deus: qual foi a diferença do toque da multidão para o toque dessa mulher? Porque a Bíblia vai dizer também que a multidão apertada tocava em Jesus, mas ninguém da multidão extraiu de Jesus virtude. Você prestou atenção no texto? Amém. Que a multidão se apertava, tocava em Jesus. Foi os discípulos de Jesus que falaram: Senhor, como é que tu pergunta quem te tocou, se a multidão te aperta, toca em ti? Mas ninguém tocando em Jesus extraiu virtude dele como esta mulher extraiu. Então qual foi a diferença do toque dessa mulher para o toque da multidão? A virtude que, ouvindo a fama de Jesus, gerou dentro dela. Aleluia. Essa foi a grande diferença. A virtude em ouvir a palavra, a fama de Jesus mudou algo dentro dela. Ela recebeu virtude de Deus para crer que se tocasse, que se rompesse a multidão, tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. Muitos podem tocar em Jesus, ou muitos tocam em Jesus,
poucos extraem virtude dele. Vou repetir de novo. Muitos tocam em Jesus, mas poucos extraem virtude dele. Porque aqueles que tocam em Jesus, muitas vezes são levados a tocar pela circunstância. Que circunstância, apóstolo? Circunstância de enfermidade, circunstância de dívida, circunstância de fome. Eu posso tocar em Jesus por muitas circunstâncias, mas se não tiver saindo de mim virtude de fé, o milagre não acontece. Eu não extraio de Jesus virtude para mudar a minha vida, se não for a virtude de fé dentro de mim para tocar nele. Só assim a mudança. Porque o que essa mulher profetiza é: se eu romper a multidão e tocar na orla dele, eu serei curada. Aleluia. Essa virtude de fé fez com que aquela mulher colocasse tudo em jogo, porque ela não podia ser pega no meio da multidão. Escute bem, ela não podia ser pega no meio da multidão, ela não podia tocar em ninguém, porque tudo se tornaria impuro. Ela não podia ser descoberta no meio desta multidão, senão ela poderia ter sido morta. Mas não houve empecilho quando ela recebeu virtude de Deus para romper a multidão e buscar o seu milagre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não houve empecilho para aquela mulher em romper a multidão e tocar na orla de Jesus e receber o seu milagre. Glória a Deus. Só recebe virtude de Deus. Só recebe virtude de Deus quem recebe dele virtude de fé. Diga amém. Amém. Porque de Jesus aquela mulher recebeu virtude. Aleluia. Satanás tinha colocado a esta mulher maldições que até eu espantei. Como eu disse, fui estudar a alma dela. O problema dessa mulher não era um problema físico apenas, mas era um problema de alma também. Escute bem, para que a gente possa chegar no fim. E você entendeu o que Deus quer falar comigo. Jesus, quando é tocado, ele sente que dele saiu virtude, saiu poder. Glória a Deus. Então ele se vira diante daquele toque para procurar quem foi que lhe tocou. E quando ele encontra esta mulher, ele diz 3 palavras que mudam totalmente todas as circunstâncias da vida dela. Primeira, ele diz filha. E quando ele diz filha, há 12 anos mais ou menos, aquela mulher não ouvia uma palavra de alento para sua alma. Há 12 anos aquela mulher não ouvia uma palavra de carinho e nem de amor. Ela era totalmente excluída. Guarde bem o que eu estou falando, porque eu vou chegar no filho pródigo. Ela era totalmente excluída, mas quando Jesus diz filha, houve uma restauração de identidade na vida daquela mulher. A identidade que ela carregava mudou totalmente, porque a identidade é aquilo que te identifica, e o que identificava aquela mulher é que ela era uma mulher impura, abandonada, excluída. Isso era que identificava ela. Muitas vezes é assim que nós estamos, com esta identidade, carregando esta identidade. Mas quando Jesus diz a ela filha, há uma restauração de identidade na vida daquela mulher.
Porque o que o diabo quis colocar na vida dela foi uma outra identidade. Uma identidade de fracassada, de abandonada, de morte. Foi essa a identidade que o diabo quis colocar nela. Mas a virtude que saiu de Jesus foi para restaurar a identidade dela. Aleluia. Jesus diz: filha, e restaura a identidade. E quando ele diz para ela assim: a tua fé te salvou, também houve uma restauração na vida dela de salvação. Aquilo que era morte, ela foi salva. A virtude de Jesus trouxe salvação para a vida daquela mulher. O que o diabo colocou de morte sobre a vida dela, ou do estigma da morte sobre a vida daquela mulher, Jesus revogou diante da virtude que saiu dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes é isso que o diabo vem colocar ou tentar colocar em nossas vidas. Que você é justamente aquilo que ele diz que você é. E eu venho aqui lhe dizer que isso é mentira do diabo. Aleluia. Você é aquilo que Deus diz que você é. Que você é filho e filha de Deus. Você é aquilo que Deus diz que você é. Que você não é derrotado nem derrotada coisa nenhuma. Pelo contrário, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus vem anular diante da virtude que sai dele tudo aquilo que o diabo tenta colocar em você. Deus, diante da sua virtude, restaurou também a alma daquela mulher. Porque na alma dela era uma mulher abandonada. A alma daquela mulher gritava por solidão, porque ela era solitária. Imagine todo mundo indo passear na Ponta Negra, ela tendo que ficar em casa, porque não podia tocar em nada. Imagine aquela mulher, todo mundo indo tomar um sorvete lá na Glacial, mas ela não podia, porque ela tinha que ficar em casa. Ela não podia estar no meio do povo. Então o diabo colocou solidão, abandono na vida dela. Então a cura pela virtude de Deus não foi só física, a cura também foi na alma. A alma daquela mulher foi curada. Jesus declarou: filha, a tua fé te salvou. Quando há virtude de fé em mim e em você, Deus está pronto para curar também a nossa alma. Deus não quer curar a gente só no físico. Deus não quer nos libertar somente no físico. Deus tem propósito de virtude também para nos curar na alma. Por isso que muitos de nós estão tocando em Jesus, mas não extraem dele virtude. Porque somos curados no físico, mas a nossa alma ainda está enferma. Com essa mulher não. Ela queria a cura também na alma. Por último, Jesus diz: vai em paz, porque você está livre do teu mal, você está curado. A virtude de Deus esta noite aqui para muitas pessoas. Qual é o propósito então do filho pródigo? Nós temos um moço que ele tem o desejo de ir embora da casa do pai. Então ele pede tudo aquilo que era dele, que ele tinha como herança. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu identifiquei pelo menos três defeitos na vida desse moço
desse filho pródigo, eu identifiquei 3 defeitos na vida deste filho pródigo. 3, pelo menos 3 defeitos. Você sabe me dizer quais são? Ou pelo menos identificar um? Primeiro, eu vi que ele desonrou o pai. Porque se o pai está vivo, eu não posso pedir a herança. Herança só é herança quando o pai morre. Concorda comigo? Amém. Concorda comigo? Amém. Eu identifiquei na vida dele também que, além da desonra que ele fez contra o pai pedindo a herança, ele não valorizou os anos de trabalho do pai. Você concorda comigo? Amém. Porque a Bíblia vai dizer que ele dissipou, que ele gastou tudo que ele tinha. Então, para mim, na minha ótica, ele não valorizou aquilo que o pai conquistou durante uma vida toda. Terceiro, eu identifiquei que ele viveu dissolutamente, ou seja, ele nunca pensou no futuro. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Amém. Então pega na mão do teu irmão e diga: eu concordo com tudo que o apóstolo falou. Pega na mão dele e diga: eu concordo. Se não concordar, não fala. Eu concordo com tudo aquilo que o apóstolo falou. Obrigado. Você viu virtude na vida desse jovem? Você viu virtude na vida desse moço, desse jovem? Esse é o nosso problema. Que os defeitos não deixam a gente ver as virtudes. Aleluia, Deus. Todas as vezes que a gente olha para o defeito de alguém, a gente deixa de ver a virtude que tem nele. Todas as vezes que você valorizar o defeito de alguém, você nunca verá a virtude nele. Eu por muitos anos preguei a respeito desse jovem. Eu meti o pau nele. E Jesus me acordou pela madrugada e disse: veja a virtude. Porque todas as vezes que você vê os defeitos, você não verá a virtude. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher com fluxo de sangue, que era excluída, abandonada, solitária, ela tinha uma virtude. Esse jovem que fez tudo contra o pai, tudo de errado, pelo menos 3 nós identificamos aqui, ele tinha virtude. Deus nunca vai olhar para o meu e para o teu defeito. Aleluia, Deus. Ele sempre vai procurar em mim e você virtude. Pega na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus vai procurar em você virtude. Ele quer saber dos nossos defeitos. Aleluia. Porque as virtudes se sobressaem para ele. Quando eu recebo virtude de Deus, a minha vida é transformada. Escute o que eu estou lhe dizendo. Quando eu recebo virtude de Deus, a minha vida ela é transformada. Se eu só vejo defeito, eu nunca recebi virtude de Deus. Porque os defeitos nunca vão me fazer ver a virtude de ninguém. A
Mas quando ela toca em Jesus, Jesus para dar atenção a ela. E pela primeira vez eu vi na Bíblia Jesus não saber o que tinha acontecido com ele. Porque ele disse: saiu virtude de mim, mas eu não sei quem me tocou. Aquela mulher se apresenta e diz: foi eu, Senhor. Eu ouvi o clamor daquela multidão dizendo: é a enferma, ela não pode tocar em ti, Senhor. É a mulher do fluxo de ser solitária, é a mulher abandonada, é ela que tocou em ti, Senhor. E Jesus não dá uma palavra de repreensão àquela mulher. Você viu isso? Pelo contrário, ele diz: filha, carai, que minha sua derramasse, a tua fé te salvou, e você fique curada da tua enfermidade. Foi isso que Jesus liberou sobre ela, virtude. Aleluia. Glória. Carai, que minha sua derramasse. Nós só queremos ver os defeitos. Não presta, não vale, não quer. Só queremos ver o defeito, nunca vamos ver a virtude. Se procurarmos o defeito. Quando aquele jovem que tem virtude, ele diz ao pai: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. Virtude é reconhecer quem é Deus na nossa vida, quem é Jesus na sua vida. Isso é virtude. A mulher disse assim: eu ouvi falar dele, e se eu tocar eu vou ser curado. Virtude de Deus entrou na vida dela. Aquele moço disse: eu gastei tudo, é verdade, eu não nego, pai, mas eu pequei contra ti, pequei contra o céu, me recebe como trabalhador na tua casa, eu não tenho direito nenhum. Glória a Deus, aleluia. Pai não dá uma palavra de repreensão a ele, pelo contrário, para ti: meu filho, ô trabalhador, pega lá o anel, coloca no dedo dele, pega a roupa nova, coloca nele, honra ele, coloca a sandália nova nos pés dele. Vai lá, mata o carneiro cevado, porque nós vamos celebrar. Ele estava morto e reviveu. O pai não vai olhar para mim e para você atrás dos nossos defeitos. Pelo contrário, ele vai ver em você se há virtude. E se tiver virtude em você, você receberá virtude da parte dele. Não seja como aquela multidão que tocava em Jesus porque era empurrada. Não. Porque era empurrada pelas circunstâncias. Eu estou aqui porque eu estou precisando de um milagre financeiro. Se não tiver virtude em você, você não recebe. Eu estou aqui porque eu estou precisando, eu estou enfermo, eu preciso de uma cura. Se não tiver virtude em você, você não recebe a cura. Estamos acostumados a olhar o defeito dos outros e deixar de lado a virtude. Não presta, não vai, não resolve, não há nada nele que me chame a atenção, porque ele é o último da fila, ele tem que ser colocado lá para trás. Abandona ele, deixa ele na solidão. Jesus disse para Josué: eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, aquilo que está externo, eu vejo o que está dentro do coração. O meu olhar é para a virtude do coração. Se há virtude no coração dele, ele serve para mim. Ele é meu, ele serve. Ele é filho, ele é filha. Se Jesus olhasse por nossos defeitos, nós não estaríamos aqui hoje para cear. Nem eu nem você prestamos para isso. Ele olhou alguma virtude em nós. Aleluia. Ele disse: eu vou à cruz por eles. Aleluia, Pai.
Alguma coisa eles têm de bom. Meu pai, o que é, meu filho? Eles têm de bom, não sei, pai. Eles têm alguma coisa de bom. Eu vou à cruz por eles. Lá vem o diabo dizendo: abandona. Vai no Getsemane, não vai servir, eles não prestam. Jesus se levanta e diz: que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, que está no céu, tanto na terra como no céu será feita a vontade dele. Porque ele viu alguma coisa em mim e você de boa. Pega na mão do irmão que está do teu lado e diz só mais essa vez para ele: há alguma coisa de bom em você que chamou a atenção de Jesus. Mas diga com fé: há alguma coisa boa em você que chamou a atenção de Jesus. Há alguma coisa boa em você que chamou a atenção de Jesus. Aleluia! Olhe para os defeitos das pessoas e perca a sua bênção. Terá minha comanai. Deixe que eles olhem para você, que eles percam as suas bênçãos. Porque quem te justifica se chama Jesus Cristo. Ninguém morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Ninguém pode te apontar o dedo e dizer: esse não presta, esse não vale. A última palavra é do Senhor. Eu vou aplicar a palavra e queria que você prestasse atenção. Porque nós vamos ver o apóstolo Paulo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo em Gálatas capítulo 6 assim: porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Escute, preste atenção para cá. Porque nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo em Gálatas: porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo não estava falando de marcas físicas. Pelo contrário, ele estava dizendo: olha, as marcas do amor de Cristo estão dentro de mim. Aleluia. Porque quem era Paulo? Perseguidor da igreja de Jesus, matava os cristãos, era perverso nas suas atitudes, o coração endurecido. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, o coração dele muda. Então em Gálatas ele declara esta palavra: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E todo mundo está procurando em Paulo. Cadê? Aonde estão as marcas? As marcas não eram externas, não eram físicas. As marcas eram espirituais, aquilo que ele carregava dentro. Paulo passou a ser de perseguidor a ser perseguido, porque ele amava vidas. Porque para ele todo mundo tinha valor, nem que fosse o pior, para ele tinha valor. E ele carregava no íntimo dele as marcas de Cristo, do amor de Cristo. Ele não excluía ninguém, pelo contrário, ele queria ganhar todo mundo. Todo mundo era importante para ele. Virtude de Deus. E aí ele abre a boca de novo. Eu anotei aqui para você em Gálatas capítulo 2 versículo de número 20. Ele abre a boca de novo e diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. A virtude de Cristo se apoderou da vida de Paulo, e ele não andava mais pela visão dele. Escute! Paulo não andava mais pela visão dele.
Ele via como Cristo enxergava. Eu não vivo mais a minha vida. Aleluia. Eu vivo a vida agora por aquele que é o Filho de Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, apóstolo? Eu quero dizer para você que enquanto você viver a sua vida, você não recebe as virtudes de Deus. Eu acho que o apóstolo hoje veio todo desarrumado, gravata vermelha, sapato marrom. Deus não quer saber do seu achismo. Aleluia. Deus não se importa com a sua crítica. Eu acho que a Lina Inês errou ali no teclado. Deus não está se importando. Se o louvor que ela tocou foi de adoração em espírito e em verdade, Deus recebe. Quem tem virtude de Deus não acha nada. Ele vive aquilo que Deus colocou para ele viver. Ele enxerga não pelos olhos deles, mas pelos olhos de Deus, como Deus enxerga. Eu preguei aqui um dia desse a respeito que Deus é o menor, que Deus levanta o menor, que Deus usa aquilo que não presta, que é desprezível para confundir os sábios. Então não vem buscar os que estão salvos. Eu não venho buscar isso. Jesus não veio para isso. Jesus veio para os perdidos. Mas eu vou viver perdido a vida toda em Cristo? Não tem lógica. Eu preciso me achar em Cristo. Peraí, como é que Jesus resolveria esse problema? Como é que Jesus pensaria? Não, eu acho que você não tem que achar nada. Quem manda no negócio aqui é Jesus, pronto, acabou. Quem direciona aqui é Cristo, pronto, acabou. Ele é quem manda aqui. Paulo abre a sua boca dizendo: olha, eu não vivo mais em mim. A minha vida agora é pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. E diz mais ele, em 1 Coríntios capítulo 11, eu anotei: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Paulo pronunciou essa frase, todo mundo olhou para ele: espera aí, mas esse cabelo, não vou usar. Usar o que é essa roupa? Não vou usar. Paulo disse: não sejam meus imitadores pelo externo, sejam meus imitadores por aquilo que eu carrego dentro de mim de Cristo. Aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo pensa, como Cristo ora. Aí eu quero que o meu marido seja assim, se Deus não quiser. Eu quero que a minha esposa seja, se Deus não quiser. Vai contender com ele, né? Vai lutar com ele. E por último, Paulo diz, em 2 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu fui estudar a respeito disso. Paulo não falou uma palavra no físico, nenhuma. Ele estava dizendo: eu combati o bom combate contra as minhas próprias vontades, para fazer a vontade de Cristo que me chamou. Eu terminei a corrida, para a glória de Deus, eu me venci. E guardei o meu coração a virtude da fé para a salvação. Eu disse uma palavra no físico, Paulo. Tudo que ele estava falando estava dentro dele no espiritual.
Jesus e extrair virtude dele, tem que haver em mim virtude de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele jovem disse: Pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Aleluia. Não me toma como filho, me coloca com os teus trabalhadores, porque um dia eu saí da tua casa, fiz tudo errado, te desonrei, não valorizei o que o Senhor conquistou a vida toda e nem pensei no meu futuro. Mas eu estou aqui com virtude de Deus, porque eu estou reconhecendo, Pai, que o Senhor é importante na minha vida. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue disse a mesma coisa. São duas parábolas com o mesmo propósito. Eu gastei todo o meu dinheiro com os médicos, mas hoje eu ouvi falar de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a virtude dele entrou no meu coração. Aleluia. Se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. Não olhe o defeito de ninguém. Procure enxergar nas pessoas as virtudes. Para alguma coisa ela serve para Jesus. Porque enquanto olharmos os defeitos, a nossa visão vai estar tapada para ver as virtudes das pessoas. Se você deixar eu pregar a noite toda para você. Tira a trave do teu olho. Para que tu possa ver a virtude no teu irmão. Romanos diz: quem é que vai nos acusar de alguma coisa? Se quem nos justificou foi Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem tentará acusação contra nós? Se foi Cristo que morreu na cruz. Aleluia. Obrigado. Procure ter em você as virtudes de Cristo. Como Paulo declarou: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive. Você entendeu isso? Você entendeu que Jesus quer dar a você virtude essa noite? Você entendeu que Jesus não está preocupado com os seus defeitos, que Ele conhece cada um deles, mas que Ele quer dar a você hoje virtude? É isso que Jesus quer para mim, para a minha vida e para a sua. Que venhamos entender que cada um de nós, por menor que seja, temos um valor para Deus. Você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Pode não ter o teu vizinho, mas para Deus você tem valor. Pode não ter o teu chefe que te persegue, mas para Deus você tem valor. Eu vou dizer uma coisa, não deixa com você, diga para ele, porque senão vai ver um Deus irado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Amém. Se falou. Comece a orar dizendo: Senhor, eu sou terra fértil e quero receber esta noite das tuas virtudes.